Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do dia de hoje vai tratar aí de uma boa notícia para o Brasil. Três das maiores agências de rating de classificação de risco do mundo colocaram o Brasil em perspectiva positiva e o nosso país se encontra a 2 passos de voltar a ter o grau de investimento. Se você quer entender tudo a respeito dessa temática, dá uma olhada comigo na aula de hoje. Aula de hoje, vamos falar de agência de risco que melhoram o rating do Brasil. Bom, primeira questão importante é a gente lembrar o que são as agências de rating, de classificação de risco. Uma agência de rating é aquela que vai tentar mensurar, é aquela que vai tentar medir a capacidade de adimplência de uma determinada empresa, de uma determinada instituição e até de um país. Na verdade, o que ela quer avaliar é qual é o risco que os investidores têm ao colocar o seu dinheiro em títulos privados e títulos públicos, tanto de empresas quanto, eventualmente, de países, e, portanto, mensurar o risco que essas instituições têm de ir a default, ou seja, de ter uma quebra causando prejuízo para os investidores. Via de regra, as três maiores agências de risco do mundo são a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. E elas fazem uma classificação que varia um pouquinho entre elas, mas é basicamente aqueles países que têm o chamado AAA, né, que são países altamente adimplentes, ou seja, com alta capacidade de pagamento, de honrar os seus compromissos financeiros. Claro que o que se aplica para um país se aplica também para uma empresa, e isso leva também a uma classificação que vai, em algumas agências, até a letra D, E e F, que são de alto grau especulativo, que são países ou empresas com alta probabilidade de se tornarem inadimplentes, de não ter a capacidade de honrar os seus compromissos. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: por que é que as empresas de rating existem e qual é a sua importância? Observe que o mundo está cada vez mais globalizado. E a globalização aqui é entendida como o aumento das trocas em escala global. Essas trocas acontecem, por exemplo, aumentando a circulação de mercadorias pelo mundo, aumentando a circulação de capital produtivo e aumentando a circulação de capital especulativo, que entra e sai dos países à procura de juros mais altos, de pagamento de dividendos ou de ganhos financeiros mais imediatos. Pois bem, se eu tenho uma globalização e eu tenho o aumento da circulação de capitais pelo mundo, é cada vez mais difícil para um investidor externo ou até interno mensurar, medir adequadamente qual é o risco que ele tem em colocar o seu dinheiro na compra de uma ação, na compra de uma debênture, de um título privado qualquer ou de um título público emitido por um país. Ele não sabe aonde está colocando o seu dinheiro e qual é o risco de cada uma dessas operações. É aí que entra em jogo as agências de rating. Elas vão utilizar uma metodologia para tentar avaliar qual é o risco de inadimplência, qual é o risco de default, tanto de empresas privadas quanto de países. E elas levam em conta lá uma série de variáveis. No que diz respeito aos países, que é o que nos importa, ela vai considerar, por exemplo, a inflação, a taxa de crescimento econômico, o nível de inadimplência interno dentro da economia, o saldo da balança comercial do país, o nível de endividamento e por aí vai. E a partir daí, ela atribui uma nota. Essa nota, lembrando, normalmente vai do AAA até, por exemplo, a letra D, E e F, que são as piores classificações de risco. E isso nos leva a uma questão fundamental. Por que é que essa classificação é tão importante?
porque ela permite aos investidores, tanto internos quanto externos, ter uma avaliação de risco mais adequada, mais fidedigna ao quadro real das empresas e dos países, e assim tomar uma decisão pelo investimento nessas empresas e países ou não. E, portanto, favorece e muito a transparência dentro do mercado. Bom, mas a gente vai poder observar que quando um país ele alcança o chamado grau de investimento, esse país é mais seguro para se investir e, portanto, ele atrai mais o investimento externo, o que pode contribuir para o crescimento econômico desse mesmo país. Pois bem, a boa notícia para o Brasil no momento atual é que, repito, as 3 maiores agências de risco do mundo, a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's, colocaram o Brasil numa perspectiva positiva e o Brasil está a 2 degraus de voltar à condição de investimento. Legal? Então vem para cá para a gente tentar entender esse conteúdo. Então, em um mundo globalizado e cada vez mais interconectado, a tomada de decisões de investimento envolve a avaliação de diversos fatores, o que inclui, claro, o risco. As agências de risco, também conhecidas então como agências de rating, assumem um papel crucial nesse cenário, fornecendo análise e classificação sobre a capacidade de pagamento de dívidas por parte de governos, de empresas e de outros emissores de títulos. Mas o que são as agências de risco? Lembrando, elas são empresas privadas, independentes e que se dedicam lá à avaliação do risco de crédito, tanto de entidades públicas quanto de entidades privadas. Por um outro lado, elas informam aos investidores sobre os dados que elas coletam e tratam. Por um outro lado, ela diminui a assimetria informacional. Opa, professor, falou bonito, dá para esclarecer? Claro que dá. Um país ou uma empresa, em tese, sabem exatamente qual é a condição econômico-financeira em que eles se encontram. Porém, um investidor, imagine lá, um investidor do Japão, que queira comprar ações de uma empresa brasileira ou que queira comprar títulos da dívida pública federal emitida pelo governo central do Brasil. Óbvio que esse japonês, ele tem uma dificuldade de entender qual é a condição econômico-financeira do Brasil e da empresa na qual ele quer investir. Então, aqui ocorre uma assimetria de informação. O Brasil e a empresa, em tese, sabem exatamente a condição econômico-financeira em que se encontram, mas o investidor não sabe. Se ele não sabe, uma das formas de reduzir essa assimetria é um relatório que é publicado pelo rating, pela classificação de risco, pelas agências. E aí, aquele japonês, melhor informado, pode então tomar a decisão de colocar o seu dinheiro aqui ou não. Outro fator fundamental é a facilitação ao acesso ao crédito. Governos e empresas com boas classificações de risco têm maior acesso ao crédito e taxa de juros mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único,
a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!